Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. Hoje um convidado, vou falar muito acima da média e vocês vão entender o porquê. Já vou agradecer, Marcelo Apovian, muito obrigado pela presença. Marcelo, aqui no podcast a gente tem um desafio, né? Eu sei que você é um cara que gosta de desafio. O desafio é falar quem que você é sem falar o que você faz. Eu sou um apaixonado pela vida, um aventureiro por natureza, em busca de adrenalina e de aprendizados. Legal. Gostei, começamos bem. Valeu, valeu. Obrigado pelo convite, pela pergunta. Estou feliz de estar aqui. Legal. Viu? Eu comecei, pessoal, falando um convidado muito acima da média, porque esse é o título, né, do seu livro. Então, eu vou começar por essa pergunta. O que você acredita que uma pessoa precisa para se tornar uma pessoa muito acima da média? Não é já me fizeram bastante essa pergunta, não é uma resposta fácil de dar, mas eu vou tentar dar de maneira mais pragmática possível. Uma pessoa acima da média é uma pessoa resiliente. E aí envolve, a gente pode desmembrar isso, a resiliência em várias coisas, né? Então, ter foco, ter determinação, vontade de vencer, saber lidar com a derrota, aprender com a derrota, a criação de casca, né? Quando você que está lá embaixo, quando você perde, seja numa partida, num negócio, no emprego, essa queda te faz, para os acima da média, faz bem, de alguma maneira. Essas pessoas, elas conseguem lidar bem com esse ambiente negativo, aprender com ele e voltar mais para cima, mais forte. Então vai criando, toda vez que você cai, você cria mais uma casca e sobe mais forte. Cai, porque a vida é assim, né? Você vai cair, você sobe e desce, você sobe e desce. O objetivo da vida é sempre você cair, mas ir subindo, né? Que nem o gráfico da bolsa. Não sei quem investe na bolsa que tá escutando a gente, tá vendo a gente. O objetivo do gráfico é sempre que ele suba, mesmo com os solavancos para baixo. E como é que você faz para subir? Justamente quando você tá lá embaixo, você fala, pô, aprendi, não vou repetir esse erro. E aí você vai subindo, vai escalando essa montanha, aprendendo com seus erros. Então, usar os erros para subir cada vez mais na vida. Absorver os erros, entender que isso faz parte de um processo de aprendizado e voltar mais forte. Com base nisso, obviamente você foi um cara, né, de altíssima performance na sua vida. Teve algum erro, algum tropeço que você acredita que foi o principal? Foi o que mais te ensinou e, consequentemente, o que mais te impulsionou para cima? Eu nem acho que eu sou uma pessoa muito acima da média. Eu acho que eu sou uma pessoa na média, mas muito esforçado. Eu realmente, quando me proponho a fazer alguma coisa, eu entrego bastante da minha mente, do meu corpo para fazer aquilo. Mas diante de muito esforço, a verdade é isso. E acho que às vezes até demora para as coisas acontecerem comigo. Qual a tua pergunta aí? Se teve algum erro, né, algum tropeço na sua vida que te marcou e que você fala, poxa, eu acredito que aquele erro, aquele tropeço, aquele momento foi um grande catalisador, ou grande virada de chave na minha vida, alguma coisa do tipo que te marcou assim? Não, eu não acho que teve um momento. Eu acho que tiveram vários momentos. Eu tô com 51 anos, vou fazer 52 daqui a pouco, né? Quando a gente tem lá seus 15, talvez 30, você vai fazendo as coisas sem meio pensar muito. Você vai caindo de cabeça, as coisas vão acontecendo. Depois que você vai ficando mais velho, você vai começando a calcular os riscos que você vai correndo nas decisões que você toma, né? Eu sempre falo, acordar de manhã é uma decisão. Você pode acordar e toca o despertador. Você fala, pô, eu vou dormir mais 5 minutos ou eu vou acordar já. É uma decisão. Vou dormir mais 5 minutos ou eu ponho o pé no chão agora e começo meu dia. Então, eu não vou falar que teve um fator de uma decisão equivocada que eu fiz que eu acho que a minha vida, a minha personalidade, ela foi sendo construída dentro dos meus erros e dos meus acertos. Mas eu acho que sim, dos meus 15 aos meus 30, eu fui fazendo com mais intuição e sentindo e muita aventura e sem muito medo, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de correr risco. Hoje, com 51, quase 52 anos, eu calculo melhor os riscos, mas eu continuo errando. Então não tem algo que me marcou.
Eu acho que foi uma construção de fatores de erros e acertos. Eu costumo dizer que quem quer evoluir precisa estar disposto a correr risco e automaticamente a perder. Como que você vê essa questão de correr riscos e até usando da sua experiência para passar para o pessoal que está ouvindo a gente, como que você sugere que uma pessoa vá para o risco, digamos assim? Como calcular esse risco, se faz sentido, se não faz? Eu odeio perder. Nunca gostei de perder. Eu lembro quando eu esquiava na neve e eu não ganhava as provas que eu me propunha a ganhar, eu ficava absolutamente descontrolado. Depois eu fui aprendendo que o erro era importante, que você tinha que ter calma, tranquilidade naquela situação para evoluir. Então sempre lidei muito mal com o erro, mas a vida vai batendo, você vai aprendendo e você vai vendo que o erro faz parte do jogo ali, né? Eu acho que a grande questão é como você lida com os seus momentos, né, quando você está em baixa, você começa a pensar que aquilo você está fazendo tudo errado. Ou você afunda de vez, ou você começa a tentar buscar saídas, soluções para aquele teu problema. Às vezes você busca uma saída que tem mais risco. Então, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que para correr risco, eu sou uma pessoa que corro risco. Seja nos meus esportes, seja na vida profissional. Eu sempre corri mais risco do que deveria. Algumas coisas eu acertei, outras eu errei. Mas acho que quando você vai correr risco, você precisa calcular de fato. E hoje, né, de novo, mais velho, você tem mais visão, assim, você tem mais tranquilidade para calcular o risco. Quando eu tinha ali meus 15 aos 30, era um puta porra louca, ia fazendo, ia dando certo, às vezes não, tal. Para você calcular o seu risco é saber, pô, eu conheço esse lugar que eu tô indo. Esse ambiente que eu tô indo é um ambiente que tem alguma afinidade com o meu propósito, com meus valores. Então, vou te dar um exemplo do meu caso. Quando começou a pandemia, eu sempre gostei, achei lindo o surf e o kitesurf. E aí, quando começou a pandemia, tava barato viajar, eu acabei meio que mudando. Mudando não, mas eu fui bastante pro Nordeste aprender a fazer kitesurf. E eu aprendi ali em 2020. Eu fui umas 4 vezes pro Nordeste. Levei a família, era barato, eu pagava R$ 1.000 a passagem, ida e volta pra Fortaleza, eu, minha mulher e meu filho. Caramba. Então era R$ 300 por cabeça. Pra ir pro Nordeste. E eu fiquei lá, eu ficava uma semana voltar, ficava uma semana voltar, trabalhava online. E todo mundo trabalhando online. E por que eu fui pro kite? Porque eu tinha uma noção boa de prancha. Eu já tinha feito snowboard bastante tempo da minha vida. E eu tinha uma noção boa de vela, de velame, de kite. Por quê? Porque eu fui paraquedista. Falei, então deve ser uma coisa. E vento na cara, natureza, adrenalina. Tudo que o esqui e o snowboard eu fiz durante a minha vida inteira. O esqui eu competi, né, durante 3 anos pelo Brasil. O snowboard eu também competi pelo Brasil. E o paraquedismo eu fui lá, eu tenho uns 60 saltos de paraquedas. Então eu falei, apesar de vou aprender depois de mais velho, que é mais difícil, mas num risco calculado, porque eu sabia que a prancha eu conhecia, a vela eu conhecia, a natureza, o vento na cara, a adrenalina, né, um esporte individual, tudo isso eu já tinha feito. Então era um ambiente que, apesar de ser algo muito novo, que eu nunca tinha feito, era um ambiente, de alguma maneira, familiar. Então acho que calcular o risco é isso. Não foi fácil aprender kite. O snowboard é bem diferente do kite. A base de apoio do snowboard é diferente do kite. A vela do paraquedas, né? O velame do paraquedas é totalmente do kite, né, do kite. O velame do paraquedas ele te dá sustentabilidade para você descer e o kite é para você subir. Então são totalmente propostas, mas tem uma sensibilidade de vela. O vento, a força do vento, isso é parecido. Então, eu acho que, né, para não ficar uma resposta muito longa aqui, é calcular para onde você está indo. Pô, eu conheço, é um ambiente muito hostil. Eu, né, fui headhunter durante 16 anos. Eu chegava a candidatos me entrevistando, eu trabalho em marketing, agora eu quero mudar para fazer, sei lá, finanças. Um exemplo, não dá. É muito difícil você sair de uma área muito específica para outra área muito específica. Você vai ter que fazer uma outra faculdade, você vai ter que começar do zero. Aí tem um custo muito grande, um pedágio a pagar por uma carreira. Se você já é, sei lá, um gerente de marketing, você quer trabalhar com finanças, você já deve estar ganhando lá seus, vou chutar aqui, R$ 20.000. Você vai começar com finanças, tem que fazer uma nova faculdade. Você vai começar de baixo, vai começar ganhando R$ 2.000. A curva de aprendizado ela é lenta, então você vai demorar para voltar a ganhar seus R$ 20.000 que você ganha amanhã. Não vale a pena. Você tem que calcular esse risco. Agora, se você está em marketing e quer ir para, sei lá, ESG,
né, que é Environment, Social and Government, é mais perto, porque ESG tem uma questão de comunicação, tem uma questão de marketing, de você saber como fazer isso, comunicar internamente, comunicar externamente. É possível? É possível. Vai pagar um pedágio? Talvez sim, mas é um pedágio menor. Você está trocando por um propósito maior. Aí você tem que calcular por na balança. Vale a pena? Vale. Então, o risco depende muito de qual o risco você quer correr. Mas, de fato, eu concordo com você. Sem risco, não tem jogo. Se a gente não correr risco, não existe como a gente melhorar. A gente procrastina, a gente estagna. Você foi falando aí, né? Eu sei que você já fez alguns esportes, mas eu não sabia que tinham sido tantos assim, né? Você falou do paraquedismo agora e tudo mais. Conta um pouquinho, para quem não te conhece, até para eu te conhecer um pouco melhor, quais foram os esportes que você já fez, se você conseguir colocar aí numa ordem cronológica. E a pergunta que eu quero que você responda é: tem algum fator que você acredita que é incomum entre todos os esportes? Você fala assim, poxa, se o atleta dominar isso aqui, ou se ele tiver essa característica, se ele tiver uma mentalidade dessa forma, de alguma forma ele vai conseguir se adaptar e se dar bem em todos os esportes. Ou não, cada um tem de fato a sua técnica específica e se ele não dominar isso aqui, mesmo que ele tenha outras características, vai ficar muito difícil ele dominar isso aqui. Como que você vê essa questão? A pergunta é ótima. Acho que eu nunca respondi essa pergunta, acho que nunca ninguém fez essa pergunta. E eu já esquiei na neve profissionalmente durante 13 anos, representei o Brasil em 2 Olimpíadas e 4 mundiais. Eu fui vice-campeão brasileiro de snowboard. Eu ainda hoje faço mergulho de cilindro, né? Então devo ter lá, eu vou chutar aqui algo, mais de 100 mergulhos de cilindro, com certeza. Eu sou advanced, né? Eu já fiz curso de mergulho em caverna, em profundidade, enfim. Eu fui paraquedista, por volta de 60 saltos. Eu parei porque eu tive um acidente aéreo, o avião caiu. Eu tava de paraquedas, o avião. Eu saltei, deu tempo de saltar, mas Meu foi um Deus. acidente aéreo. E depois eu saltei mais uma vez e não gostei da sensação. Depois do acidente, eu saltei mais uma vez e cheguei à conclusão que não dependia de mim. Tinham fatores. O acidente aéreo foi por uma fadiga de material, falta de manutenção do avião. O avião caiu. E quando eu tava no meu último, né, no salto pós-acidente, no avião, falei, pô, isso aqui não depende de mim. Tem variáveis de uma pessoa que é o dono do avião que pode não fazer a manutenção correta e eu tá refém de alguém que eu não tô afim de estar refém. Então parei de saltar. Eu kitesurf, maratona e moto. Já fiz o rally Triatlon que você me falou? triatlon e já fiz o Rally dos Sertões 2 vezes. Uma vez de carro, uma vez de moto. Caramba. Na vez de moto eu acabei ganhando na categoria. Então tinham 100 motos, eu fiquei em 13º, fiquei em primeiro na categoria Production. Vamos falar que é a categoria que você não pode mexer na moto. A moto é original. Então, original você tem que sair da... Na época a gente saía de Goiânia e chegava em Fortaleza. A gente tinha que sair de Goiânia e chegar em Fortaleza com a moto. Você pode trocar pneu, pode trocar o guidão se você cair, mas não pode abrir o motor para fazer o motor. E a moto tem que ser original de fábrica. Ela não pode. Você não pode fuçar nela. Tá Você não pode mexida. mexer lá, ganhar potência nela. E maratona, que eu fiz 14, né? De todos esses esportes que eu continuo fazendo, é o esqui, o snowboard, o kite, o mergulho, maratona, o triatlon já não faço mais. Mas a tua pergunta é ótima pelo seguinte: sim, são esportes muito diferentes, com riscos muito diferentes, mas uma característica cruza com todos esses esportes, que é o poder de concentração. Quando eu tô correndo maratona, eu tô muito concentrado. Muito. E é uma prova longa, uma prova, né, de 2 horas e tanto, 4 horas, 3 horas, enfim. Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo, naquele 2, 3, 4, 5 horas que você está correndo. E quando você vai para uma prova de esqui na neve, que dura 1 minuto e meio, também você tem que estar muito concentrado. Então, o poder de concentração em todos é fundamental. Todos. Independente de maratona, tem menos risco. O paraquedas tem mais risco. Todos, o poder de concentração faz muita diferença. Todos. Então, e todos você entra em um estado de flow. Quando você está fazendo aquilo, você só pensa naquilo. Entendeu? Então, quando você está correndo uma maratona que dura muito, né, diferente de uma prova de esqui, ou de uma prova de snowboard, enfim, você só está pensando naquilo. Mesmo na água, no mergulho, você faz lá um mergulho de meia hora, 40 minutos, você só está pensando
é uma terapia mesmo, né? Porque é tudo muito lento, é gravidade zero, enfim, você tá lá, mas você só tá pensando naquilo, nos peixes, você tá concentrado naquele teu mundo, assim. Então, acho isso, o poder de concentração. Cara, fantástica essa resposta. Eu estudo muito sobre essa questão do poder de concentração, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acho que com tanta informação, celular, vida corrida, a gente tem cada vez mais dificuldade justamente de atingir esse estado de concentração em qualquer coisa que a gente vai falar. Você acredita que isso é uma coisa que se treina e se melhora, né? Que isso vem com o tempo? Como que você acredita que a gente pode melhorar essa questão de concentração? Tem alguma coisa que você faz ou fez a sua vida inteira para trabalhar e treinar essa questão da concentração? Como que é? Também a pergunta é ótima. Eu fui descobrindo isso. Eu fui descobrindo que o poder de concentração era fundamental para eu entregar o meu melhor. Eu era um péssimo aluno na escola. Eu tenho dislexia. E eu fui descobrir, há não muito tempo atrás, talvez há 15 anos atrás, que eu ficava na minha melhor versão quando eu tenho um ambiente de muita pressão. Se eu tenho muita coisa para fazer no escritório, eu tô muito bom. Se eu tenho pouca coisa pra fazer no escritório, eu fico distraído e aí eu começo a escrever e-mail errado, cometo erros. A gente fez uma viagem de kitesurf o ano passado e a gente saiu do Piauí, passou aí Ceará, Piauí, Maranhão. E eram 4 dias todos os dias de kite, né, o dia inteiro na água. E acho que no penúltimo dia a gente pegou um mar, vai para alto mar. E a gente pegou um mar ali, sei lá, bem nervoso. Ondas de 2 metros, talvez. Talvez 3 metros. O mar muito mexido. A gente tava eu e mais 2 amigos, e talvez eu fosse o que pior fizesse o kite. Mas naquele mar, eu fiquei super tranquilo e fui o que melhor fez. Porque eu me conecto, aí eu entro com um poder de concentração muito grande de falar, agora eu preciso, isso aqui tem risco, e eu preciso, e aí realmente é uma coisa natural, assim, pum, ele entra. Mas isso tudo eu demorei para descobrir. Hoje eu acho que com a maturidade, eu acho que meu grande ativo é o poder de concentração. É o poder que eu tenho de me conectar com aquilo que eu tô fazendo e cometer o menor erro possível. Como é que a gente treina? Eu acho que sim, é treinável. Como é que a gente treina? Tem várias formas, mas acho que é mais comum, que cada vez se fala mais, é a meditação. Não é fácil você ficar lá 15 minutos, 30 minutos, sentado com você mesmo, tentando fazer seu cérebro pensar em quase nada. Então é uma briga, assim. Eu falo que a meditação é uma briga, é uma musculação cerebral, porque você está sentado lá na meditação pura, né? Aquela que você não faz nada, vem um pensamento e você tem que mandar ele embora. Você fala, vai embora. Então é uma repetição. Vem outro pensamento, você fez o manda embora. E aí concentra na respiração. Isso é muito difícil. É muito difícil você manter a tua concentração nesse estado. Ainda mais numa cidade como a gente vive, né? Num caos que a gente vive, mídias sociais, muita informação, as informações vêm de todo lado. Outra forma é uma meditação através da respiração. E aí não é só a pura, né? Que você fica parado e só respirando naturalmente. Tem uma outra exercício de respiração mais intenso, que você realmente treina o diafragma para absorver a maior capacidade de ar possível. Também é uma outra forma. A corrida é uma forma de treinar a concentração, porque corrida é um esporte que, se você fizer meia hora, faz efeito, mas se você fizer 1 hora, faz mais efeito. Se correr 1 hora sozinho, você precisa ter um poder de concentração, porque aquilo começa a ficar aborrecido. Então, que encontro de pessoas que falam, não gosto de correr. A maioria delas não gosta de correr porque é um negócio que te aborrece, porque você fica lá, é sofrido, você cansa, você tá, não aguento mais, e você tem que ficar se forçando a estar naquele ambiente que dói e brigando com a sua cabeça. Então isso exige uma certa paciência, um poder de concentração, falar, eu não vou entregar o ponto, eu não vou desistir. Então é treinável, é muito treinável. Eu fui treinado intuitivamente, eu não tive ninguém que chegou pra mim e falou, vamos treinar. Mentores, coachings podem te ajudar, psicólogos te ajudam a treinar isso.
E me veio uma questão na cabeça agora, você falou, né, no salto de esqui, me corrija se eu estiver errado, 1 minuto e meio. Isso, 1 minuto e meio. Maratona mais rápida que você fez, 2 horas e 36. isso. Então nós estamos falando aí de uma diferença muito grande de tempo. Tem alguma diferença de uma concentração de 1 minuto e meio para 2 horas e 36? Tem alguma diferença? Cara, você tá fazendo boas perguntas. É muito diferente. É muito mais difícil você performar em 1 minuto e meio do que você performar em 2 horas e 36, que é meu tempo de maratona. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? No esqui, eu fazia o esqui alpino, que é aquele que desce a montanha, esquiando na montanha, né? O alpine, que a gente chama. Desce as bandeirinhas, você passa as bandeirinhas. É 1 minuto e meio, você vai ter que dar o teu máximo. Não tem Quem margem errar pra menos é o que erro. leva a prova. A pista não é uma neve, é gelo. Você vai pra Olimpíada, Copa do Mundo, Mundial, não é a gente acha que é neve, né? A gente esquia na neve normal. O turista vai lá e esquia na neve. Quando você vai para essas provas muito grandes, esses torneios muito importantes, a própria Federação Internacional ela exige que o local, né, a cidade que está sediando aquele evento, ela prepare bem a pista. Então é gelo. Eles ficam jogando água na pista à noite para virar gelo. E aí passa o trator para limpar aquele excesso e vira um gelo. É muito mais difícil esquiar nessas condições. Então você tem que estar em 1 minuto e meio, você tem que entregar tudo que você pode, sem cometer erro, ou cometer o menor erro possível, a menor quantidade de erros possíveis para você bem nessa prova. Numa maratona de 2 horas e 36, ou de 2 horas hoje 2 horas, né, que os caras estão correndo, ou 3 horas, ou 3 horas e meia, 4 horas, dá tempo de você errar alguma coisa. Você pode errar 1 quilômetro, você pode largar 1 quilômetro. O primeiro quilômetro, que não é bom, não é o ideal, mas você pode largar o primeiro. Eu vou correr uma maratona para 3 horas. Eu posso largar o primeiro quilômetro para 4 por quilômetro. Larguei 15 segundos, 14 segundos mais rápido do que eu deveria. Pô, errei. Mas dá tempo de arrumar. No esqui, no 1 minuto e meio, se você cometeu o erro na primeira curva, acabou. Muito difícil você tirar o atraso. Muito, muito. É possível, mas é muito mais difícil. Entendeu? Então o poder de concentração tem que ser muito maior. Quando eu competia no esqui, eu comecei a competir com 13 anos de idade. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, obviamente, se eu fosse. Hoje eu não tenho a menor condição, né? Não tenho mais a força física, não tenho mais tempo, enfim, não tenho mais nada. Mas claro que eu já pensei isso. Se eu competisse com a experiência mental que eu tenho hoje, quando eu tinha 25 anos, eu teria esquiado muito melhor. Mas muito melhor. Eu não tinha a clareza de raciocínio, de pensamento, de como se ter performance que eu tenho hoje, né? A gente passou pelas Olimpíadas agora e você, um atleta olímpico, e pegando essa questão, né? Eu quero entender um pouco melhor como que funciona a mente de alguém que passou por uma situação dessa. Nessas provas rápidas, né, que são decididas ali no detalhe, e aí trazendo, né, para o nosso profissional, para o nosso dia a dia, as nossas situações, sei lá, se a gente pegar uma entrevista de emprego, a gente estava falando um pouquinho antes de uma entrevista de emprego, sei lá, coisas que a gente precisa performar ali, a gente precisa estar muito presente e tudo mais. Qual que você acredita que é o fator determinante para a gente performar naquela hora, além da concentração? Você acredita que tem muito mais a ver com a preparação ou não? Cara, é a pessoa que tá pronta pro momento ali, ela consegue, mesmo que não tão bem preparada, como que você... A gente tá falando de coisas bem diferentes. De uma performance no mundo esportivo, de uma prova de 1 minuto e meio, de uma prova no esporte da maratona, que é 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, e no mundo corporativo. Uhum. Mas também, e eu adoro essa brincadeira ou essa analogia do mundo esportivo com o mundo profissional. Porque eu acho que um bom atleta poderia se tornar um bom empresário. Não necessariamente ele vai conseguir tornar um bom empresário, mas sim, um bom atleta pode se tornar um bom empresário, e um bom empresário pode ser um bom atleta amador. Porque tem competências mentais que se aplicam nos dois. E apesar da gente estar falando de mundos muito diferentes, né? De uma prova de 1 minuto e meio, uma prova de 3 horas e um mundo corporativo que você tem que trabalhar a vida inteira, ou praticamente a vida inteira, tem uma característica que cruza tudo isso, que é o treino. Não tem, historicamente, no mundo, alguém que tenha entregado o resultado porque nasceu com um dom, ou porque tem facilidade. O dom não te leva a lugar nenhum se você não treinar esse dom, entendeu? A tua capacidade, ela é altamente associada ao seu treinamento. Ninguém chega presidente de uma empresa enorme
se não foi treinado nas posições de baixo, foi entregando resultado, foi subindo, era analista, era estagiário, não necessariamente precisa ser, mas era estagiário, analista, coordenador, gerente sênior, diretor sênior, VP, e aí vai se afunilando e chega lá em cima quem se entregou mais. E aí sim, tem dom, tem talento. Para mim, o dom a gente nasce, o talento a gente desenvolve. Né? Então, o Messi, para mim, nasceu com dom. Acho que o Pelé nasceu com dom. O Senna nasceu com dom. Apesar de não ter conhecido essas pessoas, nunca troquei ideia com uma pessoa que tenha dom. Acho que o Djokovic tem um dom. Mas tudo eu acho, porque eu nunca falei com eles. Agora, talento, muita gente tem. O dom a gente nasce e desenvolve esse dom, esse talento e vira o número um. A pessoa que não nasceu com dom, ela tem o talento, ela consegue desenvolver, aprimorar esse talento e chegar número um também. Então, se me perguntar, pô, como é que faz para chegar lá em cima? É muito difícil, né? Seja no esporte. Acabamos de vir das Olimpíadas. Você pega a Simone Biles e a Rebeca. As duas estão no topo. A Simone Biles um pouco mais. Talvez o dom, talvez ela tenha um dom que a Rebeca não tem, a Rebeca tenha muito mais esforço, a gente não sabe. Mas as duas estão lá no topo. As duas são medalhistas olímpicas, as duas são medalhistas de ouro. E apesar de nunca ter conversado com elas e adoraria conversar com elas, eu não tenho a menor dúvida que ali foi muito treino. Muito esforço, muita dor, muito sofrimento, muita capacidade de se reinventar, muita capacidade de superação, de estar embaixo e saber subir de novo. Tudo isso que a gente está falando. O Djokovic é a mesma coisa. A gente está falando de Olimpíada, então eu vi o jogo, eu queria muito ver esse jogo do Alcaraz com o Djokovic na final olímpica. Porque o Djokovic tinha ganhado todos os grandes lãs da vida, várias vezes. O Alcaraz também, apesar de muito jovem, já vem ganhando muitos grandes lãs com pouca idade. Mas o Djokovic era a última possibilidade pela questão de idade. Se não me engano, ele tem 37 anos. Na próxima Olimpíada, daqui 4 anos em Los Angeles, ele vai estar com 41. Muito provavelmente ele não vai ter mais condições de lutar por um ouro olímpico. Então era a última chance do Djokovic em conseguir esse desejo que ele tinha. Diferente do Alcaraz. O Alcaraz, se eu não me engano, tem 21 anos. Então ainda ele tem mais 3 ciclos olímpicos, no mínimo. Se ele quiser. Se ele conseguir aguentar o sofrimento, a porrada, a dor, as contusões, né? E na quadra, pra mim, foi você viu o jogo? Não. Pô, o jogo foi maravilhoso. Foi um puta jogo. Mas na quadra, pra mim, foi muito evidente, apesar de ter muito igual. Foi lá e cá, foi lá e cá, foi lá e cá. Pra mim foi muito evidente. Eu conseguia ver o Djokovic falando, esse jogo é o jogo da minha vida. E o Alcaraz também jogando o jogo muito importante da vida dele, mas não era o jogo da vida dele. Pra mim ficou muito evidente isso. Então na hora eu falei, quem vai ganhar é o Djokovic. Porque era o jogo da vida dele. Entendeu? Então, aí a gente pode até entrar aqui em coisas física quântica, entendeu? A gente vai falar um pouco da energia, né? Eu tô cada vez estudando mais já. Eu gosto muito do tema física quântica e tô estudando mais agora, tô lendo um livro maravilhoso. Chama O Enigma Quântico. Maravilhoso o livro. Quando você quer de fato uma coisa, a energia quântica ela te leva para aquele lugar. Né? Enfim, então acho que o Djokovic acredita muito nisso, é um cara mais espiritualizado, ele medita, enfim. Então, não sei nem porque eu tô te falando isso, tô falando pra caramba aqui, você tá me dando espaço, mas enfim. Eu acho que a questão da performance está associada a várias coisas. Não é fácil a gente chegar lá, não é fácil a gente ser o número 1 do mundo, ou ser o presidente da empresa. Tem que ter várias capacidades aí desenvolvidas ao longo da vida. Você foi falando e você falou do Djoko. Eu joguei tênis na minha adolescência, né? Joguei tênis levado a sério mesmo. E enquanto você foi falando do Djokovic, eu fiquei pensando o seguinte: será que é de toda pessoa que chega no topo o fato de nunca estar satisfeito com o resultado que já teve? Porque você falou, poxa, o Djokovic, o cara ganhou tudo, o maior ganhador de grandes lances que tem, e você falou, era o jogo da vida do cara. O cara queria muito aquilo ali, apesar de não precisar mais daquele resultado para, sei lá, para fazer o nome dele. Então você acredita que o fato de nunca estar satisfeito é um fator determinante para a gente viver altíssima performance? Eu acho. Essas pessoas são eternamente insatisfeitas, apesar de saberem o que elas entregam. Ali não é mais grana. O cara tá muito rico. Ali não é mais poder, porque ele tem. Aonde ele vai, ele não paga a conta. Aonde ele vai, todo mundo olha pra ele e fala: caramba, ó o homem aí. Djokovic, a Simone Biles, o Steve Jobs, o Bill Gates.
A gente não precisa nem falar no mundo esportivo, mundo empresarial também, o Neymar, o Messi, as irmãs Williams, os grandes músicos, o Rolling Stones, né, a banda inteira, você entra no lugar, para o lugar para olhar para os caras, né? Porque quando você entrega muito, é muito difícil entregar muito. Quando você entrega muito, você ganha muita relevância mesmo, você tem uma voz ativa. O que você me perguntou mesmo? Perdi de novo aqui. Se digamos assim, da alta performance, as pessoas se entregam à alta performance, essa questão de Eu sempre acho que elas estarem... sempre querem não estarem satisfeitas ou achar que podem melhorar um pouquinho. Se eu melhorar aqui, eu consigo entregar mais. Eu acho que o Djokovic ali, ele precisava provar para ele mesmo e para o país dele, que a Olimpíada tem muito da pátria amada, do Brasil, da Sérvia, de trazer uma medalha que eu nunca consegui. E não por acaso, agora no US Open, o último Grand Slam do ano, não por acaso os dois perderam. E para mim parece muito evidente a perda do Djokovic, porque que é o que você está me falando. Como é que faz para a gente manter a nossa motivação, o nosso propósito, a gente manter aquele batidão, que é muito difícil, né? O esporte, principalmente o esporte, você treina durante a semana e você joga no final de semana. O esporte é entretenimento. Diferente do business, do negócio, você trabalha de segunda a sexta e você tem a opção de querer tirar descanso sábado e domingo. No esporte, você treina durante a semana para no final de semana você entreter as pessoas que estão em casa vendo aquele show, aquele esporte, né? É muito difícil. Para mim foi evidente a perda dos dois no US Open porque eles vieram de um propósito muito grande. Vou ser campeão olímpico. Um conseguiu, o outro não. Então você vem numa ressaca. Depois que eu acabo de correr uma maratona, vira e mexe eu me inscrevo numa prova de 10K. Pô, já tô com a base feita. Já treinei. Vou correr um 10K rápido. E eu nunca consegui pós-maratona correr um 10K rápido. Por quê? Porque você tá na ressaca. A hora que vem, começa a doer no 10K, você fala, ah, não, já sofria um mês atrás. Aquela puta dor dos 42, sofri agora de novo? Não. E tira o pé. Entendeu? Então faz parte isso. Mas eu acho que, sim, respondendo a tua pergunta, são pessoas que nunca estão satisfeitas, são pessoas que gostam do sabor da vitória. Elas se alimentam da vitória. Não é dinheiro, não é poder, não é. É viver aquilo pela vitória. E você faz esporte, né? O esporte traz para nós uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando você performa num esporte, você se sente melhor, você começa a melhorar, você vê a evolução. Aí você começa, pô, eu vou comer melhor. Porque eu comendo melhor, eu vou emagrecer, eu vou correr mais. Agora eu preciso dormir bem, porque se eu dormir bem, eu consigo treinar melhor no dia seguinte. Então começa a engrenagem física do teu corpo, ela começa a ficar mais ajeitada, porque você começa a ver ganhos e você começa a abrir mão de coisas ruins que vai te trazer benefícios. Então, o Djokovic já falou isso, e eu te falo porque eu vivo isso, provavelmente você também vive. Estar no mundo esportivo te traz outros benefícios para a tua vida pessoal. Então eu não abro mão da minha corrida, ainda corro maratona hoje, ainda corro bem hoje. Tô treinando para fazer um 10K, se for tudo bem, vou fazer para 35. O meu melhor é 34. Eu fiz 34, eu tinha 40 anos de menos, 30 e tantos anos de idade, 30, 40, vai. Então eu tô 10 anos mais velho, mas ainda correndo muito próximo do meu limite, porque isso me dá ganhos para minha vida como um todo. O que motiva, o que te faz se manter motivado, Tá, mesmo depois de ter vivido em altíssima performance, enfim, sim. continuar buscando, depois de tanto tempo, ainda performance e se superar? No esqui foi por acidente. Então eu venho de uma família. Meu pai foi um cara bem sucedido, se fez sozinho, foi bem sucedido, acabou perdendo todo o dinheiro. Mas, enfim, é ruim, né? Eu vi essa situação, é muito ruim, mas enfim. Mas o esqui é um esporte, ainda é de elite, já era mais antes. A gente foi de férias com a família e eu gostei, eles gostaram, a gente começou a ir mais com a família. Momento está todo mundo junto, eu, minhas irmãs, meus pais. Tava tendo lá um campeonato uma vez na Argentina do Campeonato Brasileiro, eu participei, fui bem, fiquei em terceiro no amador. Eles me chamaram e falaram, ó, a gente gosta de incentivar o esporte, e eu fui sem querer. Eu comecei a ir treinar, comecei a melhorar, aquela coisa, começa a melhorar, você começa, pô, tá legal, tô melhorando. Aí tem o Mundial, me chamaram, eu falei, caramba. Mas o grande gatilho do esqui foi quando eu fui para a primeira Olimpíada que não precisava de índice.
ia para a Olimpíada, a federação decidia quem ia. Então foi um monte de gente, eu fui, eu não tinha a menor condição de ir para a Olimpíada. É um ambiente muito hostil. Para quem não é os países que mandam no esqui, a Áustria, a Suíça, França, Noruega, Estados Unidos, esses países dominam o esqui. E a gente é um país totalmente inexistente, né? Então você está dentro de um ambiente que você não conhece ninguém, que você não domina, você é o pior de todos. Então é muito difícil estar lá. O fator determinante foi, depois que eu participei da minha primeira Olimpíada, sem índice olímpico, porque eu não precisava, eu vi que eu era muito ruim. Mas eu falei, pô, isso aqui é uma experiência maravilhosa. Então eu preciso voltar para isso aqui. E aí na minha segunda Olimpíada já tinha índice, já era muito difícil de ter um índice. Então eu tive que montar um planejamento de 6 anos para conseguir o índice. Então o que me moveu foi, eu preciso voltar a participar de uma Olimpíada. Eu consegui. Na maratona, aí tive acidente, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Mas o que me motivou o Rally dos Sertões, eu sempre andei de moto. Sempre curti muito moto. Ainda hoje eu adoro moto. A gente foi fazer como uma brincadeira. A gente é um negócio que custa caro, então para diluir custo, a gente montou uma equipe, cada um eram 3 motos e um carro. Então era a gente um caminhão e para dividir o custo disso tudo entre as 5 pessoas, os 3 de moto, o piloto e o copiloto. E eu ali comecei a descobrir que eu tinha um poder de concentração grande. Então, quando tinha as especiais, eu tinha um poder de concentração, de navegação. Você tá na moto sozinho, você tem que navegar e você tem que acelerar o mais rápido possível. Você tem que chegar no ponto A ao B o mais rápido possível. Quem chegar, se deslocar nesse tempo do A ao B o mais rápido possível, ganhou. E eu comecei bem na prova. Eu entendi que era uma prova de regularidade mais que velocidade, porque é uma prova muito longa, eram 10 mil quilômetros na época, eram 10 dias, eram 20 dias, se não me engano. Eram 5 mil quilômetros de 10 dias de prova. Eu comecei a entender que eu tinha que preservar a moto para não quebrar, mas que eu tinha que andar o mais rápido possível, preservando o equipamento. E quando chegou no penúltimo dia, eu estava em segundo. No último dia, o cara que estava em primeiro lugar quebrou a moto e eu ganhei. Então eu fui meio pro acidente. Mas associado a um poder de concentração e a uma visão de jogo de falar, eu preciso preservar o equipamento. Tinha umas retas assim, eu nunca mais esqueci, tinha umas retas assim, tipo 20 km de terra. Que nem Rally da cara, assim, você vai abaixado, e a moto vai assim. O que eu fazia? Eu vinha, e aí de vez em quando eu dava uma acelerada pra baixar o giro do motor, pra ir poupando o motor. Isso era tipo no terceiro dia, porque eu sabia que era uma prova de 10 dias. Se eu ficasse arregaçando o motor os 10 dias, talvez o motor não aguentasse, talvez eu não aguentasse. Então dei boa sorte. Na maratona, a primeira vez que eu fiz, eu já corria direitinho, e eu fui com uma turma de amigos, e os amigos falaram, ó, isso foi em 2004, faz muitos anos. Não tinha tênis de placa, não tinha gel, não tinha nada. A maratona é muito difícil correr abaixo de 3 horas. Então, naquela época, correr abaixo de 3 horas, você era um cara, assim, muito diferenciado. Muito diferenciado. E os caras que foram, foi pra Berlim. Os caras que foram falaram, a gente vai tentar correr pra 3 horas. Aí eu falei, bom, eu treino com eles, eu corro mais ou menos igual ou melhor que eles, eu vou junto. E aí largamos juntos, os caras largaram muito mais rápido do que deveriam, como a grande maioria ainda continua cometendo esse erro, você larga mais rápido na prova. E eu falei, se os caras estão nesse ritmo, eles já fizeram várias maratonas, eu não fiz nenhuma, eu vou junto, porque eu corro igual ou melhor. E eles sabem o que eles estão fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo, e eu vou seguir eles porque eles sabem. E foi quebrando um, foi quebrando o outro, e eu fui indo, e aí eu sou um cara que toma risco. A hora que chegou no quilômetro 30, eu tava sozinho, eu vi que tava muito abaixo do tempo, mas muito abaixo do tempo. Eu falei, bom, todo mundo falava que no quilômetro 30 que a prova começava, que ficava muito difícil. Chegou no 30, eu tava bem, eu falei, quer saber, agora faltam 10k. Eu vou acelerar porque 10k é o que eu mais gosto de correr. E comecei a negativar. Quando chegou lá no 38, realmente o búfalo, o elefante e o búfalo e o dinossauro subiram nas costas, os 3 juntos. Aí eu falei, mas pô, tem 4k ainda, mas eu posso chegar de cotovelo. Eu comecei a pensar, se eu chegar de cotovelo, eu tô tão sobra pra 3 horas que tá tudo bem. E acabei fechando pra 2h46. Primeira maratona. Na primeira. Sem placa, sem gel, não tinha nada. Que ano que era isso? 2004. 2004. O tênis de placa veio em 2017. Então foi um pouco de sorte, treinei muito, um pouco daquele desconhecido que você vai lá e faz, sem saber, um cara corajoso que nem eu vai lá e faz. E aí comecei a me motivar a falar o seguinte, o que me motiva é melhorar, porque se na primeira eu fiz 2h46, até onde eu posso ir? Então aí eu fiz uma 2h37.
Em 2009 eu fui 2h37. Antes da de 2009 eu quebrei 2 vezes, fui pro hospital, etc. Então sempre os solavancos. Sim. Em 2009 eu fiz 2h37, mas eu cheguei bem. Eu falei, porra, então 2h35, Dá um subir pouquinho 2h35 é mais. real. Aí em 2012 eu fui 2h36 e 29. Foi o meu melhor. Mas sempre falando, se eu fizer algum ajuste aqui, se eu melhorar isso, aquilo, se eu largar um pouco mais rápido, vai. E aí em 2014 eu tava pra 2h32 na maratona de Boston, que ia ser recorde de longe, né? 2h36 pra 2h32 ia ser um puta tempo em Boston, que é uma prova difícil. Mas acabei quebrando no quilômetro 41. No último quilômetro eu quebrei. E hoje o que me motiva é a questão da idade. Hoje o que me faz acordar de manhã pra ir treinar é mostrar pra mim mesmo que eu tô envelhecendo e que o processo de envelhecimento é bom. Um amigo meu que é super amigo, tem liberdade, fala: porra, Léo, você tá cheio de rugas, tem que fazer botox. Eu falei: você tá maluco? A única vantagem da gente envelhecer é a nossa experiência. O resto é tudo ruim. Por que eu vou apagar minha experiência? Por que eu vou apagar meus cabelos brancos? Por que eu vou apagar minhas rugas que deu tanto trabalho pra eu conquistar? Então eu quero muito as minhas rugas, quero muito meus cabelos brancos, mas eu quero também postergar os efeitos da velhice. Então a minha briga agora, a minha motivação a acordar cedo pra ir correr é mostrar que eu ainda posso correr um 10K pra 35. Com 51 anos, quase 52, eu corro ainda como se eu tivesse 35. Então eu tô adiando meu envelhecimento em 16, 17 anos. Essa é a minha motivação hoje. Muito legal, muito legal. Acho que a gente precisa sempre ter uma, né, desculpa, tem que sempre ter uma motivação, né? Tem que motivar. Alguma coisa precisa te fazer levantar da cama pra trabalhar, pra treinar, pra fazer alguma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu me faço, né? Eu acho que talvez quem busque performance, de alguma forma, tem essa pergunta ali interna e algumas pessoas talvez tenham a resposta, algumas pessoas não. Eu confesso que eu ainda não sei muito a minha resposta. Por que que o atleta amador, eu até vi uma reportagem que saiu num jornal sul, acho que era Amador Profissa, alguma coisa assim, Sim, acho que teve isso, alguma coisa assim. É, por que que você acredita que o amador que busca essa performance, ele busca essa performance? Porque uma coisa é o atleta profissional, que tem o patrocínio, que vive Grana. disso, que põe dinheiro em casa e tudo mais. Isso é uma coisa. Agora, o atleta amador, que tem a vida dele, que tem a família, por que que você acredita que essa pessoa, ela busca isso? Cara, ela deixa de sair com os amigos, ela deixa de fazer um monte de coisa, ela fica sofrendo. Enfim, por que que você acredita que a gente, atleta que busca performance amador, busca isso? Eu acho que tem vários gatilhos. Pra cada pessoa tem um gatilho, né? Então você vai ter uma pessoa que era gorda e emagreceu e achou ali uma forma de viver melhor. Então o gatilho dela é. E aí ela descobre que ela tem um puta talento pra corrida, por exemplo. Então já tem vários amigos meus que eram gordos, que em 2 anos emagreceram 20 quilos e o cara começou a correr 10K pra 36. E o cara tomava uísque e fumava. Então isso é um gatilho. E o cara encontra ali um negócio que ele fala, ele começa a ver que ele é muito melhor do que aquele personagem que ele estava antes. E aí você talvez, essa pessoa, né, tô falando por uma pessoa que eu nunca vivi, eu sempre tive o mesmo peso. Desde os 16 anos eu peso entre 68 e 71. Mas acho que aí é um gatilho. Mas em forma geral, assim, a gente generalizando algo que não é, a gente não deveria generalizar, porque cada um tem o seu gatilho, eu acho que é sempre buscar saber se tornar uma pessoa melhor. Aprender algo novo, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, eu tô aprendendo com isso. Eu acho que isso é o gatilho, assim, macro, falando em termos gerais, que, de novo, não acho que a gente dá para generalizar, mas acho que são esses gatilhos. Eu tô me tornando uma pessoa melhor, eu tô aprendendo, eu consigo ficar mais regrado, eu procrastino menos. Acho que é isso. A busca por se tornar cada vez melhor, entendendo que isso acaba de alguma forma Se afetando tornar uma todas pessoa as áreas melhor. da vida. Agora, quando a gente fala de performance, obviamente vem a palavra resultado, né? Quem Sim. vive performance busca resultado. Só que eu gosto sempre de fazer uma divisão entre resultado e processo. Então a gente vê Olimpíadas, processo 4 anos, resultado às vezes 1 minuto, 2 Isso. minutos. Como dividir isso e encarar essas coisas diferentes? Você acredita que devemos fazer uma divisão dessas duas coisas? Não, o resultado é o que conta. Como que você encara essas duas
vertentes, digamos assim, essas Na duas coisas? na minha visão, é impossível a gente ter resultado sem ter planejamento. Eu não sou engenheiro, mas eu acho, e eu sou muito planejado, e eu acho fundamental a gente ter planejamento. E planejamento, eu me planejo no dia, na semana, no mês e no ano. Se a gente não visualizar o que a gente quer, para onde a gente vai e como a gente vai chegar lá, é muito difícil. Você fica perdendo, você fica perdido, entendeu? Tem muitas maneiras de se chegar ao teu objetivo. Então, você precisa ter um planejamento muito claro. E aí é uma coisa bem bestinha, assim, mas que funciona muito. No meu caso, já vi, eu já, né, fiz coaching, fiz mentoria, fiz assessment, entrevistei gente, entrevistei mais de 5 mil pessoas, candidatos para processo de recrutamento e seleção. Já tive contato com presidentes de grandes empresas, enfim. E é meio que geral, assim. O menos é mais. Fazer o básico é o que funciona, sem a gente querer inventar a roda. Sem querer tirar o mérito, mas agora tem muita gente falando, vamos fazer os mapas mentais, para você não procrastinar, você tem que acordar 5 horas da manhã, então vamos fazer uma live 5 horas da manhã. Eu acho tudo isso uma besteira. Eu respeito, mas eu acho que a gente tem que respeitar como a dinâmica do outro funciona. Então, se para você acordar 5 da manhã é bom, que bom. Se para eu começar meu dia bem e eu preciso acordar às 9 da manhã, tá tudo certo. Se eu acordo às 9 horas da manhã, vou treinar, vou fazer minha corridinha e vou pro escritório às 11, você fala, pô, o cara é um vagabundo, começa às 11. Não, mas eu saio às 11 da noite, porque eu trabalho bem à noite. Tem que respeitar, você trabalhou 12 horas, dentro do seu tempo, dentro do que seu organismo está acostumado. Então a gente tem que respeitar, mas o que funciona para mim muito, e eu vejo que funciona para a grande maioria, é o menos é mais e a simplicidade. Metas, qual o seu propósito? E agora tá na moda, né? Fala do seu propósito, tá? Mas o que você quer? O que você gostaria? O que você é bom? Historicamente olhando, por que o Senna virou Senna? Por que o Pelé virou Pelé? Por que o Djokovic virou o Djokovic? Por que o Da Vinci virou Leonardo da Vinci? Por que o Steve Jobs virou Steve Jobs? Por que o Bill Gates virou Bill Gates? Eu estudei muito essas pessoas e tem um porquê deles virarem isso. Propósito. Escreve qual é o seu propósito. Escreve as suas metas e como você vai chegar lá. Num papel, num Word. Eu faço no Word. Eu odeio papel, deixo tudo no computador. Meu propósito, as minhas metas, meta da semana, essa semana eu vou fazer isso. No mês eu preciso entregar isso, no semestre eu preciso entregar isso e no ano eu preciso entregar isso. E como eu vou fazer para chegar lá? Eu preciso trabalhar 12 horas por dia, eu preciso fazer esse curso, preciso estudar essa faculdade, preciso estar com essa pessoa, preciso agendar essa reunião, preciso acordar esse horário para treinar, preciso treinar quando eu vou para maratona 6 vezes por semana, quando eu não vou para maratona são 4 vezes por semana. Tá tudo desenhado. E de uma maneira muito simples, no Word. E fazer um acompanhamento dessas suas metas, desse seu propósito, periodicamente. Organização. Sem planejamento, não existe medalha de ouro. Não existe. Você pode perguntar para 100% dos atletas se eles não fizeram um baita de um planejamento. E aí, também cruza o mundo esportivo com o mundo empresarial, o mundo executivo. Sem pessoas boas do teu lado não tem sucesso. Então, em esportes individuais, a Simone Biles ou a Rebeca, que foram os grandes nomes das Olimpíadas, eu acho, e o Djokovic, talvez, tem uma equipe por trás gigantesca. Tem treinador, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem massagista, Ninguém tem chega ali médico, sozinho. tem nutrólogo, ninguém chega lá só. No mundo empresarial, você precisa contratar gente boa, você precisa treinar gente boa, você precisa ter paciência para ouvir o problema dessas pessoas. Não tem como. Sem gente do teu lado boa, você não vai. Você falou aí agora trazendo um pouco para esse mundo executivo, né, mundo mais profissional, você falou, poxa, entrevistei mais de 5 mil pessoas, então com certeza você já viu de tudo ali. Tem algum perfil que você vê de pessoas que conseguem um emprego e de certa forma ter uma longevidade, uma carreira e que você vê que tem uma ascensão nessa carreira? Tem alguma característica que você vê? Poxa, eu vejo que as pessoas que têm inclinação para isso aqui, elas acabam se dando bem naquele emprego que elas entram, nessa carreira profissional. Tem alguma coisa ali em comum que você consegue? Eu gosto muito de um caso, que é uma pessoa que eu admiro demais, respeito muito, apesar da gente não ser amigos, mas a gente se conhece relativamente bem, a gente vira e mexe de vez em quando se fala, que é o Guilherme Belchimon, fundador da XP. Por que eu gosto desse caso? Inclusive eu comento desse caso nas minhas palestras e tá no meu livro. Ele foi o que fez a introdução do meu livro, inclusive. Guilherme Belchibol vem de uma família de médico, pai médico, com alguma relevância no Rio de Janeiro, e queria que o filho seguisse essa carreira, ele não quis, e ele foi para o mercado financeiro, estudava economia na PUC do Rio, foi demitido de uma corretora que ele trabalhava,
mudou para Porto Alegre fugindo, com vergonha do pai, dos amigos, porque tinha sido demitido e montou um negocinho pequeno lá de educação financeira que não deu certo. Ele quase quebrou várias vezes, que era a XP. E o Benchimol fala um negócio. Então, primeiro aqui, a primeira etapa dele eu gosto muito pela resiliência. Pela vergonha, pela resiliência, pela superação, pela adversidade. Ele na adversidade conseguiu ter clareza e falar, putz, eu vou arriscar. Então aqui mistura muito de performance. O risco, a superação, a resiliência, a casca. Na derrota que ele conseguiu sair da derrota. Com muito sofrimento. E depois ele falou que de uma salinha, né, pequena do negócio de educação financeira virou a XP, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York, negócio que vale bilhões de dólares. E ele falou que ele teve que aprender a ser uma pessoa diferente em cada etapa que a empresa ia crescendo, como videogame mesmo. Eu falo pro meu filho isso. Filho, a vida é um videogame. Você tá na quarta série hoje, quando você for pra quinta, se você não for bem nessa etapa da quarta série, quando chegar na quinta série, você vai ter dificuldade. Você não tem que refazer a quinta série, essa nova etapa do joguinho, você tem que ir bem para ir você ir subindo. E quando a gente vai subindo, demanda uma adaptabilidade importante da gente como pessoa. A gente entendeu que o que a gente fazia hoje não funciona mais. Uma empresa de 10 funcionários, ela é diferente de uma empresa de 20 funcionários. Uma empresa de 20 funcionários é diferente de uma empresa de 50 funcionários, que é diferente de uma empresa de 100, de 200, de 1.000 e de 10.000 funcionários. Demandam problemas e soluções para esses problemas de maneira diferente. Então você tem que começar a pensar diferente para solucionar problemas diferentes. Então exige a performance de longo prazo, apesar das ondas de quedas e sobes, né, a gente tem que sempre ir subindo, mas a queda existe, você tem que se reinventando nessa curva, para você conseguir manter a performance perene de longo prazo, e se reinventando ao longo dessa jornada. Senão você não vai... Quantos candidatos eu entrevistei que eram muito bons naquela função e que quando foram promovidos, deu errado? Não conseguiram se adaptar. Porque não se adaptou a uma nova dinâmica. Assim, no mundo de tecnologia é clássico. O programador, e hoje é muito comum isso, já desde a pandemia. O programador trabalha em casa, home office, ele ganha $5.000 porque ele trabalha para a China, ele trabalha para os Estados Unidos, ele trabalha no escritório de Boston, no escritório da Califórnia, em Londres. Ele ganha em pounds, em euros, em dólar. Ganha $5.000, que para americano, $5.000 é um salário baixo. São $60.000 por ano. É baixo lá. Aqui, $5.000 são R$30.000. É muito dinheiro. Ele trabalha de casa, programando. Quantos candidatos em tech eu entrevistei que eram ótimos programadores e péssimos gestores? Trabalha sozinho, quieto em casa, vai muito bem. Quando tem lá que gerenciar uma equipe de 4, 5 pessoas, acabou. O cara perdeu. Vai embora, demitido. Porque não sabe lidar no ambiente com outras pessoas. Porque não tem habilidade de adaptar ao novo cenário. Isso serve para o esporte também. A Simone e a Rebeca, de novo o caso das duas. Quando você chegar no patamar lá de cima, muito lá em cima, tá todo mundo querendo te derrotar. O Guga Kirten falou na biografia dele, mais difícil do que você chegar a ser número 1 do mundo é você se manter número 1 do mundo. Porque todo mundo aprendeu como é que você faz. Todo mundo copia como é que faz. Todo mundo tenta te neutralizar para te derrubar. Você vira o alvo. E aí como é que faz para não meter em cima? Se reinventar. Se reinventar. Então, pegando isso aí, a pessoa tá num nível, ela passou para o próximo nível, novos desafios. Vamos pegar essa pessoa que ela acabou de chegar num novo nível. Para onde ela olha? Como se adaptar àquele novo cenário? O que você indicaria para essa pessoa? Para onde eu olho? O que eu faço? Para os dois ambientes, esportivo e corporativo, você olha sempre para o lado. O que o teu pro lado, para cima, pouco para baixo? Por que para baixo? Para baixo você já passou. Então você já aprendeu. Quando você olha para baixo, você começa a absorver os erros. Você começa a fazer coisa errada de novo. Mas se você treinar com gente que corre melhor do que você, que faz melhor do que você, jogar tênis com gente que joga melhor do que você vai aprender. Se você lutar boxe com alguém que luta melhor que você, desde que a pessoa tenha a sensibilidade de não te meter a porrada, ela vai te ensinar como atacar e defender. Então olha pro lado e pra cima. Porque alguém do lado tá fazendo algo diferente. Sempre alguém faz algo diferente, né? Seja o teu par, seja o teu corredor que tá correndo com você, o seu boxeador que tá lutando com você, a pessoa que tá no teu nível, ela tá fazendo algo diferente. Então aprende algo diferente. A pessoa que tá em cima, ela é melhor do que você. Então, além de estar fazendo diferente, ela é melhor. E além disso, tem outras ferramentas hoje. Então, você pode ter um mentor.
Você pode ter um treinador, você pode ter um coach, você pode fazer um curso. Hoje tem curso de graça. Você vai para Harvard hoje, você vai para Harvard não, você entra lá na Harvard, edu.harvard, agora me lembro não, mas você põe lá Harvard Education, educação, tem curso de graça em Harvard. Você vai fazer online. Então, conteúdo hoje tá muito fácil, né? Mas eu acho assim, você nunca vai estar sozinho, você tem que estar sempre com alguém. Então, eu tenho um mentor do meu lado, que um cara melhor do que eu, um cara mais estudado, mais preparado, mais inteligente do que eu, a gente faz uma conversa uma vez por mês. Porque hoje a minha empresa sou só eu. Eu sou o presidente, o diretor de marketing, o diretor de RH, o diretor financeiro, mas eu tenho ele lá. Então é isso, acho que é olhar para o lado, olhar para cima, aprender com as pessoas de cima, ver quem está fazendo diferente do seu lado e ter mentores, coaches do seu lado e estudar, ler, aprender. Você falou disso, me veio o seguinte raciocínio, né? Adaptabilidade tem muito a ver com desapego. Eu consegui Muito. desapegar de quem eu fui até aqui, né? Inclusive, esses dias eu ouvi E buscar conhecimento. eu ouvi um conceito que eu gostei muito, que ele falava assim, é muito fácil a gente se desapegar daquilo que não tá dando certo, daquilo que é ruim, mas muitas vezes é muito difícil a gente se desapegar daquilo que é bom para conquistar o excelente, né? E aí eu acho que é até um pouco contra-intuitivo o ser humano, né? Que é desapegar Isso. daquilo que ele vem trazendo até ali, que trouxe ele até ali. O que eu falo nas minhas palestras, todas elas eu faço. Time que tá ganhando se mexe. Time que tá ganhando se mexe. Que é um pouco o contrário do que a gente muitas vezes Tá ouve por aí. acostumado, entendeu? Se time que tivesse ganhando, a gente não precisasse mexer, a seleção de 70 teria ganhado a Copa de 74, teria ganhado de 78, a de 82. Se mexe. Por quê? Porque o Pelé se aposentou. Porque o Garrincha parou. Porque o Rivelino já tá mais velho. O ambiente, ele é vivo, né? A gente vive num ambiente vivo. Então, as coisas são muito dinâmicas, e mais agora. Então a gente sim, apesar de estar com um time coeso, tem que mexer. Quando eu fiz, né, das minhas 14 maratonas, várias vezes eu arriscava um novo nutricionista, porque vai me dar coisas diferentes. Eu testava um novo treinador, porque é um outro pensamento. São linhas de treino diferentes. Então eu fiz o Marcos Paulo. Muitos anos, Marcos Paulo amo, amigo pessoal, fiz muitos anos com ele. Mas eu também fiz 4 anos com o Castilho, que é um outro treinador. O Marcos Paulo tem uma linha muito mais de treinos menos intensos. Você corre com menos pancada, menos força. É uma linha que dá resultado. O Castilho é uma linha de treinos com muita pancada. Você fazendo muita força em todos os treinos. É uma outra linha que também dá resultado. Todas têm risco. Do Marcos Paulo, talvez mais suave, você talvez precise de mais tempo para ficar bom, ou talvez chegue lá não tão bom. E do Castilho, talvez, mas você vai pouco risco de se machucar, e do Castilho vai chegar lá bom, mas talvez chegue lá muito cansado e não performe, ou talvez você se quebre antes. Não tem risco, mas tem que se mexer. Você tem que ir testando, entendeu? Numa empresa, às vezes, aquela pessoa que não tá performando, desliga ela. Infelizmente, quem não tá performando tem que desligar, contrata alguém novo para ver o que funcionou. O Neymar não tá bom? Pô, mas é Neymar, tem que tirar. Tira o Neymar. Ah, vai receber crítica da mídia. Pô, pro Neymar, o cara ganha 1 bi. Vai, porque não tá performando. Tem que mexer. Acho que o sucesso é ir testando, experimentando coisas novas. Você falou, né? Há 51 anos, passei por várias coisas, entrevistei várias pessoas, enfim, tenho um conhecimento amplo de pessoas, palestras, então acredito que tá com um público, enfim, diferente o tempo todo. Muitas vezes eu vejo, assim, duas visões. O muito jovem hoje fala, poxa, eu não tenho experiência para conseguir tal coisa. E a pessoa que já tá do outro lado, né, 40 mais, 50 mais, fala, poxa, eu já tô muito velho para conseguir tal coisa. Que conselho você daria para esses dois lados, né? Ó, o jovem, olha mais ou menos, olha para isso aqui. E o mais velho, olha para isso aqui. Cara, a pergunta é ótima, obrigado por ela. Realmente tô adorando o bate-papo aqui. Eu acho que, de novo, nunca tem uma fórmula, mas eu tendo a falar pro mais jovem. A gente tem uma onda agora muito grande de empreender, vamos empreender, porque empreender é legal, porque você não tem chefe, você trabalha de casa a hora que você quiser. Vende-se que o empreendedorismo é a solução de todos os problemas.
De fato, eu já empreendi, já tive sucesso, já tive fracasso empreendendo. É muito legal empreender, é muito legal quando você acerta, quando você tem sucesso. Eu vou te falar, até é gostoso pagar imposto. Você paga feio, você fala, pô, eu tô tendo Feliz. sucesso, entendeu? Então faz parte, esta merda que eu tô tendo que pagar faz parte do meu sucesso. É, mas eu tenderia a falar pro meu filho, meus 3 filhos, eu falaria o seguinte, filho, não vai empreender logo de cara. Vai trabalhar e vai arriscar com o dinheiro dos outros. Vai aprender com o dinheiro dos outros. A hora que você se sentir maduro, porque a gente sai da faculdade muito pouco preparado para a vida real. A vida real ela é bruta, ela é difícil. Existe gente má que vai tentar te passar para trás. Existem gente legais que vão te ajudar. Mas eu falaria, vai ter primeiro uma experiência com o dinheiro dos outros. Vai ser remunerado para trabalhar para alguém para você aprender o que é. Então eu falei para o mais jovem, não sai da faculdade com a ânsia de querer empreender e achando que você vai ter sucesso, porque hoje está muito fácil de achar que vai ter sucesso, porque você tem o Instagram, você tem o Twitter, você tem lá o YouTube, as pessoas contando às vezes as mentiras que tiveram não sei quantos bilhões que fizeram, e a gente não sabe quanto é verdade, quanto ela deve no banco. E para o mais velho, eu falaria, nunca é tarde. Então eu tô com 51, esse ano agora, eu estudei já a possibilidade de estudar medicina. Eu só não fui porque duas coisas. Primeiro, porque é período integral. E segundo, que custa caro, né? É uma faculdade, acho que 10 mil reais por mês. E é período integral. Então, a associação, 3 filhos pequenos, com custo, né? A gente tem um padrão de vida alto lá em casa, a gente tem um custo de vida elevado. Com período integral, que eu vou ter que ficar sem trabalhar, ainda pagando a faculdade, para minha conta não fecha, porque daqui 10 anos eu vou acabar e eu vou estar com 61. Daria, eu posso exercer a profissão por mais 20 anos. Mas esses 10 anos que eu teria que pagar de pedágio, para mim seria muito pesado ficar ausente da minha casa, porque é um período integral, vou ter que fazer residência depois, ficar ausente dos meus filhos por 10 anos, sem ganho financeiro, porque é em período integral, e com custo de vida alto. Então a conta não fecha. Mas eu acho que nunca é tarde, 50, 51, e eu vou pegar como caso aqui, 51, a gente vai viver hoje, se tudo for bem, a gente se cuida, né? Alimentação, sono, a gente dorme bem, se cuida. A gente vai viver bem aí, 90, 100 anos, a gente vai viver. Bem, nós vamos viver talvez até os 75, 80. Se eu tô com 50, eu tenho mais 30 pela frente. Dá muito tempo, entendeu? As pessoas precisam entender. E as empresas ainda não entenderam isso. Que uma pessoa com 50 anos, ela tem mais 30. Só que uma pessoa com 50 anos tem uma experiência de vida profissional que já tem 30 anos de vida profissional. E ela tem mais 30 pela frente. Talvez ela esteja ainda não atingiu o melhor da capacidade dela, porque ela tem muita energia com muito conhecimento. Então, eu acho que nunca é tarde, assim, pro mais velho. Agora, se você já tá com 80, é mais difícil. É mais difícil ter emprego, é mais difícil montar uma empresa. Eu acho que tem que arriscar menos. Conforme você for mais velho, vai arriscando menos. Por que eu não vou arriscar fazer medicina? Porque eu já tô com 51. O meu custo de estudar medicina já não fecha para mim. Mas se eu tivesse 40, então, talvez eu iria. Meu filho não tinha nascido ainda, enfim, acho que daria. Cara, fiquei impressionado com isso que você falou. Só de pensar em fazer a medicina, né, com 51 anos, me mostra uma pessoa que, me corrija se eu estiver errado, que tem uma visão de longo prazo, que pensa no longo prazo e não no dia de amanhã. Que é o que eu vejo que talvez seja um dos grandes problemas, principalmente dessa nova geração, pensar sempre no dia de amanhã, no dia de amanhã, né? Como que você vê essa questão e, de fato, faz sentido pensar, principalmente para a nova geração, sempre no longo prazo ou não? Tem algum momento que você fala, cara, faz sentido pensar, olhar um pouco mais para o curto prazo? Não é uma visão minha de longo prazo, tá? A gente começou falando quem sou eu, sem falar quem sou eu. Eu sou um aventureiro, um curioso, que gosta de estudar, gosta de aprender. Então não era uma visão de longo prazo, eu realmente tenho uma curiosidade sobre o comportamento humano. Eu já tive um acidente, né, que eu fiquei 4 anos quebrado. Então eu acho que talvez eu estudasse ou a ortopedia ou a, a psicanálise por uma curiosidade. Mesmo assim. Por uma curiosidade de aprender. Só que aí eu ponho o risco, que antigamente eu não calculava o risco. Agora eu calculo o risco e falo, a conta não fecha.
Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, é super importante a gente olhar o presente e olhar o futuro. Então as pessoas me perguntam muito, quando a gente fala de carreira, Lelo, os pais me perguntam, porque agora tô com, né, a idade dos pais, que tem filhos lá de 20 que estão entrando na faculdade, enfim. Que profissão escolher? Eu vou para o meu sonho? O meu filho vai para o sonho dele Boa, ou vai para onde ganha grana? boa questão. A questão da performance não está associada a dinheiro. Você pode escolher um esporte como futebol. Se você vira o Neymar, você vai ganhar muito dinheiro, bilhões. Você vai poder ter avião, barco, navio, casa, onde você quiser. Fama, poder. E você pode escolher um esporte que paga pouco, como a corrida. Corrida paga pouco. Você pega lá o Kipchoge, que é o melhor maratonista da história da humanidade. Ninguém correu, ninguém ganhou tanto quanto o Kipchoge. Ele deve ter lá, vou chutar um número aqui, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Para quem mora no Quênia ainda, que é um país pobre, é muito dinheiro. Mas se pegar o Neymar, Comparado com o futebol. o Neymar é o melhor do mundo? Nunca foi. Ele ganhou a bola de ouro? Nunca ganhou. Ele é o melhor do Brasil, da história? Ah, eu acho Também acho que não. também. Não, o Pelé, acho que o Garrincha, o Rivelino, temos o Ronaldo, Ronaldo, o Gaúcho, o Fenômeno, temos Romário. o Romário, o Imperador, o Adriano, tem muito. Só que o Neymar tá muito mais rico do que o Kipchoge, porque ele escolheu o esporte. Então, acho que a questão a gente tem que escolher algo que faça sentido com a nossa, que a gente, o nosso propósito, a gente tem amor por aquilo, porque quando a gente tem amor por aquilo, a gente vai fazer mais que o nosso coleguinha da escola, não vai fazer mais que o nosso coleguinha da faculdade, a gente fazendo mais, a gente vai ficar melhor, a gente ficando melhor, a gente vai ser remunerado mais porque a gente faz melhor. Então é uma consequência, o ganhar dinheiro é uma consequência de fazer algo que você gosta muito, que você vai se dar bem. Mas se você escolhe um negócio, um esporte ou uma profissão que não tem muito dinheiro envolvido, por mais que você se torne melhor, você vai ser pouco remunerado financeiramente falando. Então acho que é uma combinação dos dois. Escolher algo que você tenha muito amor, muito prazer, que tenha um propósito grande, que no mercado que possa ter dinheiro. Boa. Lelo, indo pro final aqui, agora perguntas um pouco mais objetivas. Tem uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal, que é: o que é performance pra você? Ping-pong, isso? Quase um ping-pong, não precisa ser Tá bom, tão tá bom. objetivo assim, mas o que é performance pra você? Performance para mim é entregar aquilo que você se propôs a entregar no melhor resultado possível. Se uma pessoa que pesa 100 quilos quer emagrecer para correr uma maratona em 4 horas, e ela fez em 3 horas e 59, e ela emagreceu os 40 quilos que ela queria, ela performou brilhantemente. Parabéns. Ela fez uma maratona em 3 horas e 59. Pô, mas 3 horas e 59 é lento. Tem gente que corre em 2 horas. É, mas ela se propôs a perder 40 quilos e fazer embaixo de 4 horas. Golaço. Se eu me propus a fazer uma maratona em 2 horas e 30 e fiz em 2 horas e 31, não performei. Eu fiquei 1 minuto acima do meu objetivo. Não performei. Pô, mas 2 horas e 30 é bom. É muito bom. Mas eu não performei. Como entender qual é o desafio pra mim de acordo com o meu momento? Como estabelecer um desafio pra mim? Começa um pouco. Então, quando eu vou correr maratona, eu divido a maratona em 4. 4 blocos de 10. É muito mais fácil eu correr 4 tiros de 10 do que correr 42 quilômetros. Então, primeiro 10K, fiz, acabou. Agora mais um 10. Puta, agora só falta 2 de 10. Vai fatiando. Então, se você quer começar a correr, começa a correr numa prova de 5K. Tem muita gente que já vai começar a correr, já vão inscrever na maratona. Tem muita gente que fez um triatlon, pô, vai para Ironman. Não faz isso. Você vai judiar do seu corpo. Você não vai aproveitar a prova. Vai ter uma recuperação difícil depois. Vai passo a passo. Paciência. Põe metas pequenas e ir cumprindo essas metas, essas missões, e aí vai subindo a régua. Se o Lelo de hoje, 51 anos, encontrasse o Lelo de 15, 20 anos, qual conselho ele daria? Calma e foco. Paciência e foco. Paciência e foco. Qual é o resultado que o Lelo tá buscando na vida dele hoje, o principal? Meu maior desafio hoje é me reencontrar profissionalmente. Eu fui sócio de uma consultoria que eu era o sócio controlador e eu vendi ela 2 anos atrás, montei um negócio e que ainda não achei o caminho do sucesso desse negócio. Então, eu estou me reinventando profissionalmente, numa curva de aprendizado muito interessante, mas um caminho muito esburacado. Vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Eu já enxergo a estrada, mas é uma estrada que está mais esburacada do que eu planejei.
qual foi o principal ou qual é o principal obstáculo para se ter performance no esporte e qual é o principal obstáculo, você acredita, para se ter performance no profissional, no mundo executivo, no mundo de fato profissional ali, trabalho? A falta de resiliência. A gente desistir antes da hora. Nos dois, você acredita? Eu sou um cara que tem muita resiliência. E às vezes eu falo, eu estico demais. Mas eu acho que a resiliência pouco provável, se você tiver algum talento, e talento não é dom, talento a gente desenvolve. Se você treinou, se você tem algum talento naquilo que você escolheu fazer, se você fizer aquilo por muito tempo, dificilmente não vai dar certo. A não ser que você seja um desonesto, você jogue sujo, aí as máscaras caem. Mas eu acho pouco provável, se você tiver algum talento e fizer aquilo por insistir, que não dê certo. Acho que vai dar. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu acho que dá. Tem algum resultado que você sonhou em atingir e que você já aceitou que não vai mais atingir? Já. Eu, na juventude, vamos falar, quando eu tinha, sei lá, meus 22 anos, eu achei que ia ter US$ 1 bilhão na conta. E já entendi que eu não vou ter. E hoje, com 51, eu vejo que ainda bem que eu não vou ter US$ 1 bilhão na conta. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e é um problema ter muito dinheiro. Você fala, pô, mas você tá maluco? Quando você tem muito dinheiro, você tem que ter medo da segurança, tem que usar carro blindado. Você tem que morar numa casa ou num apartamento que tem muita segurança. Você não sabe se aquele amigo é amigo de verdade ou se ele tá querendo tirar uma lasquinha e se aproveitar de você. Você não sabe que o amigo do teu filho é amigo de verdade ou se ele tá afim de te aproveitar. Você não sabe que aquela namorada do seu filho tá afim de namorar ele porque ela ama ele ou se que ela... Então você tem outros tipos de problema. Não tô falando que ter dinheiro é muito bom. Eu que vim de uma família que teve dinheiro e depois perdeu tudo e vi isso, é muito ruim. Mas tudo tem problema. Quem não tem dinheiro é problema, quem tem muito dinheiro é problema. E dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda a te trazer felicidade. Ele não te traz a felicidade. Ele te ajuda a ter felicidade. É um dos gatilhos. E por sinal, eu vejo muita gente muito rica, muito infeliz. Muita. É, Então esse meu sonho de adolescência não vai acontecer. E tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que o que eu tenho já me permite. Qual é a minha relação com o dinheiro? Minha relação com o dinheiro é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O dinheiro me permite fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, tá ótimo. Entendeu? Tem algum momento para desistir de algum sonho? Talvez quando você se desconecte daquele teu sonho. Talvez você vê que aquilo é impossível. Então, quando eu tinha meus 20 e algum, eu vou ter US$ 1 bilhão. Eu me desconectei disso. Primeiro que eu acho que hoje, pra mim, isso é irrelevante, não é importante. Então não faz mais nenhum sentido pra mim. Pô, não é porque eu não tenho ambição, é porque pra mim, eu acho ruim ter US$ 1 bilhão. É, então, tá fora. Entendeu? Eu acho que quando você se desconecta, vai fazer outra coisa. A minha profissão de headhunter, eu fiz por 16 anos, tive algum sucesso, fui reconhecido no mercado. Mas eu vinha no último ano, um ano e meio, talvez, me desconectando daquilo. Porque começou a ficar mais do mesmo, não me motivava. Eu acordava de manhã e falava, putz, vou ter que fazer aquilo de novo. Ficou menos prazeroso. Então eu fui me desconectando lentamente, eu fui me desconectando. Até o momento que eu cheguei e falei, eu vou ser reto e honesto comigo mesmo e te falar, chega. Vou sair, vou tomar risco e vou achar algo que me dê prazer de novo. Foi isso. Para fechar, como se manter mentalmente são, digamos assim, nos dias atuais? É muito difícil, porque a gente tem muitos mecanismos para tirar a gente da sanidade e a gente tem muitos mecanismos artificiais que mantêm a gente são. Então, os remedinhos hoje são muito fáceis, né? A gente tem uma frase da Carla Tiepo que eu gosto muito. Carla Tiepo é uma neurocientista que ela fala depois do açúcar e da farinha branca, o mundo, depois do açúcar, da farinha branca e do videogame, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque é tão prazeroso você comer um doce do que você comer uma fruta. Você prefere comer um abacaxi ou você prefere comer um bolo de chocolate? Entendeu? Você prefere comer um, sei lá, um soufflé ou um franguinho? Então,
Você prefere ficar no Instagram ou ler um livro? Então o mundo conspira hoje para a gente ter relações superficiais. O mundo conspira hoje para a gente cortar caminho, para a gente ir para os doces e para as farinhas brancas, em vez de ir para a fruta e para a comida saudável, porque é muito mais prazeroso. Tem prazeres que te atraem e que te levam para um buraco de burnout, de fadiga mental. Eu acho que a solução, e falo com bastante convicção, esse meu acho, é o equilíbrio. Então é comer bem, é dormir bem, é fazer seu esporte, é trabalhar, é você ter um equilíbrio na sua vida. Se você trabalhar 12, 15 horas por dia, com certeza você vai estar deixando alguns buracos, seja na vida pessoal, familiar, no esporte, porque não é razoável você trabalhar 15 horas. Ah, mas o meu escritório pede para trabalhar 15 horas. Se você está de acordo, ok. Se você não está de acordo, vai embora. Pede a conta, vai ser mais correto com você mesmo e com a empresa que você trabalha, que você não está de acordo trabalhar 15 horas. Eu acho que o equilíbrio funciona. Então, no meu caso, quando eu tô com meus filhos, eu tô muito com meus filhos. Eu tô muito intenso com eles. Raramente eu tô no celular. Eu fico, mas raramente. Quando eu tô trabalhando muito, trabalhando muito. Quando eu tô fazendo meu esporte, não me enche o saco, eu tô fazendo meu esporte. Não uso o celular, não olho, não me perturba, tô fazendo meu esporte. Entendeu? Eu sou um pouco rígido nesse. Eu sou bastante rígido, na verdade, nessa linha. Mas eu acho que o equilíbrio funciona. E a gente tem que fugir da farinha, do açúcar e do videogame. A gente tem que buscar o mais. Eu sou muito natureba. Não gosto de tomar remédio. Porque o remédio que você toma pra acordar, ele não te deixa dormir. O remédio que você deixa pra dormir não te deixa acordar. Então eu sou bem, eu acho que o corpo, ele é muito inteligente. Se você der as ferramentas corretas através da natureza, você vai conseguir. Agora, cortar caminho é fácil. É bom comer o bolo de chocolate e tomar um remédio para emagrecer. Claro que é bom, é muito mais fácil do que comer abacaxi e não tomar um remédio para emagrecer. Então eu sou sempre da linha mais dura, que é mais difícil. Mas para mim me dá muito mais equilíbrio. Buscar mais de dentro para fora do que de fora para Fora dentro. Agora, para fechar, uma última mensagem, mas eu quero inventar um pouquinho aqui. Você falou, tenho 3 filhos, seu filho mais velho tem? 9. E o mais novo? Eu tenho gêmeos de 2 anos. Então imagina que, sei lá, eles vão ouvir essa mensagem aqui daqui a, sei lá, quando eles tiverem 18 anos ali, conquistando a maioridade. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? E obviamente já fica aí para todo mundo, principalmente para essa nova geração. Que eu já falo para eles: humildade, faz o que tem que ser feito, resiliência e foco. Humildade, resiliência, foco, faz o que tem que ser feito e faltou um. Acho que são esses. Show. Lelo, muito obrigado. Obrigado a Obrigado você. mesmo pelo papo, adorei. Se pudesse, tivesse tempo, a gente ficaria aqui muito mais tempo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí o seu contato, fala um pouco do seu livro, enfim, o que você quiser, o espaço é Pô, seu. o livro eu lancei no ano passado, setembro, vai fazer, né? Não sei quando esse programa vai pro ar, mas eu lancei em setembro do ano passado, chama Muito Acima da Média, vende em todas as bancas, vende na Amazon, foi best-seller durante um mês de best-seller na Amazon. Na Amazon ainda é best-seller, na verdade, faz mais um ano. Faz um ano, né? Na Amazon a gente lançou acho que em agosto, faz mais de um ano que é best-seller na Amazon. A gente foi best-seller nas bancas aí por acho que mais de um mês. É um livro que fala um pouco do que a gente está falando aqui. O livro chama Muito Acima da Média. Minhas mídias sociais, Lela Povian, @Lela Povian Instagram e Marcela Povian no LinkedIn, são as duas que eu uso, não tenho Twitter. E prazer falar para vocês, obrigado pelo espaço aqui, espero que as pessoas gostem. Com certeza vão gostar, porque muito aprendizado. Eu falo aqui que o podcast não é meu, o podcast é nosso, né? Então eu faço esse podcast justamente para levar conhecimento, mas também para aprender muito. E hoje, sem dúvida, eu aprendi muita coisa. Obrigado mesmo. E Valeu. valeu. Obrigado, Pessoal, viu? obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu.